5. Já está ali no telão. Diz assim a palavra do Senhor. Vou saltar alguns versículos para a leitura não ficar tão longa, mas eu tenho que ler alguns versículos com os irmãos. A partir do primeiro versículo diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes, e as mulheres, suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte o castiçal na estucada da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o perturbaram, as juntas dos seus lombos relaxaram, os seus joelhos bateram um no outro. Ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer um que ler a escritura, que me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, mudou nele o seu semblante, e os seus grandes estavam assustados. A rainha, por conta das palavras do rei, dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbem teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Neste e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, constituiu ele como chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porque se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Agora pula para o versículo 18. Palavra agora de Daniel. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai reino, grandeza e glória e magnificência. Por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem ele queria matava, e a quem ele queria dava vida. A quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, passou dele a sua glória, foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração feito semelhante ao dos animais. A sua morada foi com jumentos monteses, fizeram-lhe comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, Beltesazar, não humilhaste o teu coração, ainda que sabia de tudo isso. Levantaste contra o Senhor do céu, foram trazidos vasos da casa dele perante ti, dos teus grandes, das tuas mulheres, das tuas concubinas. Bebestes o vinho, e além disso ainda deu louvor aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem. Mas a Deus, em cuja mão a tua vida está, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. E foi levada aquela parte e então foi enviada aquela parte da mão e escreveu esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene,
contou Deus o teu reino, e acabou. Tequel, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura, lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, proclamasse a respeito dele ter sido dominador no reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario ocupou o reino na idade de 62 anos. Amém? Pode se sentar. Pedir a algum irmão que, por favor, traga um copinho d'água para mim. Irmãos, essa palavra que Deus me deu é a segunda parte, é a continuação da última mensagem que eu preguei aqui uns domingos atrás, quando a gente viu a invasão, né, de Jerusalém pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Israel estava em pecado, nós falamos aqui do... Obrigado, irmão. Nós falamos aqui do profeta Jeremias, que avisava o povo, vocês estão em pecado, se não se converterem, não consertarem os caminhos, a Babilônia vai vir e vai destruir essa cidade. E Jerusalém foi invadida, a cidade foi destruída, o templo foi destruído, tudo foi saqueado, a Arca da Aliança desapareceu, tudo que era de ouro, prata, valioso, foi levado para dentro da Babilônia. Nós vimos isso na última mensagem. Só que o tempo passa e o rei da Babilônia morre. E agora outro rei entra no poder. Quando o rei estava vivo, ele levou cativo de Judá muitos judeus, entre eles o profeta Daniel, que era um jovem, aproximadamente em torno de 15, 16, 17 anos de idade. Só que o tempo passa e agora Nabucodonosor morreu. E quem está no poder é Belsazar. Belsazar, que a Bíblia fala aqui, né, filho de Nabucodonosor, na verdade é neto de Nabucodonosor. O sentido que a Bíblia fala filho é o mesmo sentido que fala que Jesus é filho de Davi, ou seja, da linhagem de Davi. Então o rei Belsazar, ele é neto de Nabucodonosor. Vários anos se passaram desde que a Babilônia pegou os judeus e colocou dentro da sua terra. E dentro da cultura, né, dos povos antigos, quando você lê a história bíblica e até de outras nações extras bíblicas também, havia-se um entendimento de que quando uma nação derrotava outra nação, o Deus daquela nação também foi derrotado. Eles tinham esse entendimento, se eu venci, então os meus deuses venceram os deuses daquela outra nação. E Belsazar acreditava que, por ele estar no poder e Israel ser escravo dentro da Babilônia, os deuses da Babilônia haviam vencido o Deus de Israel. Apesar dele saber das histórias, como a gente leu aqui, apesar dele saber do que aconteceu quando o profeta Daniel entrou, os amigos dele, na fornalha de fogo ardente, apesar dele lembrar da estátua de ouro, do sonho de Nabucodonosor, que Daniel interpreta, apesar dele saber de tudo isso, parece que ele se esqueceu, né? O tempo passou. Daniel agora, foram 70 anos de cativeiro. Daniel agora é um homem com mais de 80 anos de idade. Daniel agora é um profeta velho, e o velho Daniel não é mais agora lembrado. A gente viu no texto que ele decide fazer um banquete. O rei Belsazar reúne 1000 dos maiores homens mais importantes da Babilônia. Ali estavam, né, trazendo para a nossa linguagem do Brasil, ali estavam os deputados, os senadores, os governadores, ali estavam os juízes, os ministros, todos reunidos, as maiores autoridades do mundo da época, reunidos na Babilônia. Aí eu te pergunto, quem já fez festa de aniversário aqui para 30 pessoas, 50, 100, sabe o trabalho que dá. Imagina um banquete para 1000 pessoas. Um banquete para 1000 pessoas que são autoridades acima de todos. Pessoas eleitas, pessoas chiques. Quem vocês acham que preparou esse banquete? Quem você acha que cascou todos os legumes que foram servidos? Quem você acha que limpou o chão, que tirou a poeira, que preparou, ornamentou o ambiente? Você acha que foram os babilônios? Não. Foram os escravos, os judeus levados cativos para a Babilônia. Então, esse jantar era também um deboche a Israel. Mas não satisfeito com isso, ele decide agora debochar do Deus de Israel. Não satisfeito de ver esse povo gemendo, esse povo ali humilhado, 70 anos de cativeiro, o rei Belsazar agora, na sua insanidade, ele decide fazer o seguinte, ele fala, pega lá os tesouros do Deus que nós derrotamos em Israel, nos dias do meu pai, que no caso é o avô. Nos dias do meu avô Nabucodonosor, foram trazidos utensílios de prata, de ouro, coisas valiosas. Tragam aquilo, que é por meio dele que nós vamos agora dar glória aos nossos deuses, vamos beber. Observe que Daniel não está dentro desses 1000.
Ele não faz parte dessa elite, porque o rei sequer sabe quem é Daniel. Na verdade, ninguém conhecia Daniel, conhecia um Beltesazar, que é o nome que ele recebeu quando entrou na Babilônia. Então o banquete está feito, todo mundo se alegrando, bebida para todo lado, glória aos deuses. De repente, na parede principal, de frente para todo mundo, aparece uma mão de um homem. E um dedo começa a escrever na parede. Quando isso acontece, o texto que você leu comigo nessa noite diz que um pavor toma conta daquele lugar. Não há mais alegria, a festa agora se transforma num filme de terror. Nós vimos ali que o joelho do rei bateu um no outro, de tanto medo, de tanto desespero. O que será isso? Ninguém tinha coragem mais agora de rir, de pegar uma bebida, beber naqueles utensílios. Todo mundo está desesperado. O que pode significar isso? O que é que eu faço? Eu me levanto, eu vou embora, eu saio aqui desse cenário, eu saio dessa festa, eu continuo, eu sento, eu levanto, o que é que eu faço? O que é que pode significar isso? No meio desse desespero, o rei manda chamar os astrólogos, manda chamar os sábios, os entendidos, os magos do reino. Fica tranquilo, nós somos o povo de Bel. Bel, para quem não sabe, é Baal. Lembra dos profetas de Baal no dia de Elias? Bel e Baal é a mesma divindade, é o mesmo Deus, a mesma entidade adorada. Só muda o nome por uma questão de tradução ali do aramaico. Fala, fica tranquilo, Baal está conosco, Bel está conosco, vamos chamar os príncipes de Baal aqui. E eles chamam os astrólogos, os magos, e eles chegam, olha aquilo, não sei. Chega outro mago, rei, sinto muito, não faço ideia. Chega outro, não sei. Chega o último sábio, rei, não sabemos. E aí nós vemos como está escrito, um pavor toma conta dos 1000 homens que estavam lá reunidos. Aqui no versículo 9, estavam os seus grandes sobressaltados, assustados. Ninguém sabe o que fazer e, de repente, a rainha entra naquele lugar. E aí eu fui pesquisar sobre quem é essa rainha. Essa rainha não é uma das mulheres de Belsazar, é uma rainha antiga, é uma rainha possível, uma das mulheres de Nabucodonosor, seu avô. Alguém das antigas que conheceu o profeta Daniel. E olha o que ela fala com ele. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai, achou nele luz, inteligência, sabedoria. No versículo 12, lá no finalzinho, o rei trocou o nome dele para Beltesazar. Se o nome dele era Beltesazar, olha o que ela diz no finalzinho. Não sei se estaria o final do capítulo 12, versículo 12. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Se o nome dele é Beltesazar, que é o nome babilônico, que ele já recebeu há muitos anos, por que ela fala? Chama Daniel. Aleluias. Por causa do significado do nome, irmãos. Porque quando Daniel entra na Babilônia, ele recebe o nome de Beltesazar, que significa príncipe de Bel, ou príncipe de Baal. Só que todos os príncipes de Baal já tinham entrado. Os magos, os astrólogos, os maiores do reino já estavam ali e não conseguiram resolver. Aí ela fala assim, tem um homem chamado Daniel. Daniel significa, o Senhor é o juiz. Chama Daniel, porque chamar príncipe de Bel não adianta, que eles já estão aqui. E aí eu declaro uma palavra para a tua vida. Tem coisas que só Deus pode resolver para você. Tem coisas que só Deus tem o poder de nos revelar, de nos entregar. Tem porta que só Deus pode abrir. E naquela noite eles entenderam. Então fala, chama Daniel, chame, o Senhor é o juiz, porque só Ele pode dar a interpretação para a gente. E aí eu quero pegar sua mente, junto com a minha agora, para ir lá no local onde o profeta Daniel estava. Um homem de mais de 80 anos. Quando chegam aqueles mensageiros do rei e falam, Daniel, você precisa comparecer ao palácio agora. Por quê? Estava havendo uma festa e de repente do nada surgiu uma mão, escreveu algo na parede e nenhum sábio da Babilônia conseguiu decifrar. Imagina comigo, irmãos, o que passou na mente do profeta Daniel nesse momento. Daniel se lembra de muitos anos atrás, quando o rei Nabucodonosor teve um sonho e nenhum sábio da Babilônia conseguia decifrar esse sonho. Nenhum sábio da Babilônia conseguiu explicar a interpretação para o rei. Eu imagino Daniel falando, olhando para o céu, falando, Senhor, é o Senhor, não é? Só está fazendo de novo. Eu imagino Daniel repetindo o que ele fez na época de interpretar o sonho de Nabucodonosor, que o texto diz que ele orou e foi aos amigos, Ananias, Misael, Azarias, e gente, ora, clama misericórdia ao Senhor, para Deus me dar a interpretação do sonho. Eu imagino Daniel agora já velho,
com passos, né, mais lentos, e ele orando em direção àquele palácio. Senhor, se o Senhor está por trás disso, eu creio que o Senhor está, porque está se repetindo a cena de muitos anos atrás. Então, me dá o entendimento, Senhor, me dá a revelação. Fala, Senhor, através de mim, como o Senhor tem falado. Irmãos, Daniel vai orando. Aí, olha o que acontece quando ele chega no palácio onde todos estão reunidos. Versículo 13, diz assim: Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito. Quando ele chega lá, aquele homem, aquele velho, de aproximadamente 83, 85 anos, o rei olha para ele e fala: Você é aquele Daniel que eu ouvi falar? Você é aquele homem de Deus? Você, Daniel, ainda é o mesmo que veio para a Babilônia há 70 anos atrás? Aí Daniel diz: Eu sou o mesmo. O tempo não tirou Daniel da presença de Deus. O tempo passou e Daniel continuou firme na presença do Senhor. Quanto mais velho ele fica, mais próximo ele fica do Senhor. E nós temos que aprender com Daniel nessa noite, meus irmãos. O tempo de igreja não pode deixar a gente mais frio. Eu não sei quantos entenderam a mensagem que o pastor Léo trouxe aqui domingo passado, mas quando ele falou, deu até exemplos para algumas pessoas. As pessoas, quando se convertem, aceitam Jesus, elas estão cheias de vida, elas querem fazer a diferença, estão cheias de motivação, elas têm poder para orar, para levantar de madrugada, têm ânimo. E o tempo vai passando, ela vai esfriando, esfriando, esfriando. E Daniel fala: Eu sou o mesmo de 80 anos atrás. O tempo passou, mas o mesmo homem de Deus lá atrás está aqui hoje, 70 anos depois. Aleluias. E assim tem que ser na minha vida e na tua. Não importa o tempo que você tenha na casa do Senhor, não deixa a tua fé esfriar, meu irmão. Não deixa. Se você um dia orou mais do que você ora, nessa noite, pega essa palavra para tomar uma decisão na tua vida. Pega essa palavra para dizer: eu vou voltar a ser o homem que eu era lá no início. Eu vou ser como o profeta Daniel. Eu orava muito mais do que eu oro hoje. Eu vou voltar a ser como o profeta Daniel me ensinou nessa noite. Eu vou voltar a ser um homem de Deus. Eu vou voltar a orar. Eu vou voltar a me separar. Acho que foi a irmã Miriam, se eu não me engano, que pregou aqui, que ela lembrou que quando a gente se convertia antigamente, as pessoas quebravam tudo, quebrava CD de música do mundo, não queria mais saber daquilo dentro de casa, quebrava estátua, imagem. A gente se convertia, a gente não queria nada que desagradasse ao Senhor perto da gente. E aí o tempo vai passando, parece que a gente vai começando a se envolver com as coisas do mundo, começa a aceitar natural, começa a aceitar agora ver qualquer coisa, ouvir qualquer coisa. Aleluias. Aleluias. Quando chega então Daniel naquele lugar, e ele fala: Eu ainda sou o mesmo homem de Deus. Daniel olha para aquela escrita e interpreta aquela escrita. Fala: Rei, você foi pesado por Deus, e você foi achado em falta. O teu tempo foi contado e acabou. O teu reino acaba agora. E ele é entregue aos medos e aos persas. Quem eram os medos e os persas? O rei da Pérsia, chamado Ciro, era o libertador de Israel. Ciro era um homem que Deus levantou com poder, autoridade, uns anos atrás dominou a Média, e assim unificou os reinos, virou agora o Império Medo-Persa. E Ciro é aquele homem que vai deixar os judeus, depois de dominar a Babilônia, vai deixar os judeus voltarem para as terras de Judá, vai deixar eles voltarem, reconstruir o templo, voltar a ser uma nação. Então Ciro era o libertador daquele povo. E Daniel falou: o teu reino foi entregue, você foi contado, foi pesado e medido e encontrado em falta. Imagine você, quando vai no mercado, compra lá um pacote de 5 quilos de arroz. Imagina você chegar em casa e ao pesar esse pacote, ele só ter 3 quilos. Alguém vai ficar satisfeito de pagar 5 quilos, chegar em casa e ele vir faltando? Você compra 1 quilo de feijão, quando você vai pesar, tem 300 gramas apenas dentro do pacote. Você vai ver aquele pacote e vai dizer: esse pacote está em falta. E Deus pesou, contou os dias de Dario e falou: você está em falta, você foi achado em falta comigo. Porque você conhece as histórias. Você conhece, olha o versículo 22. E tu, Belsazar, não humilhaste teu coração, ainda que sabia de tudo isso. Ele sabia que Babilônia só venceu Israel, só venceu Judá, porque Deus permitiu eles vencerem.
Lembra da mensagem que eu preguei do rei falando, o rei da Babilônia falando com o capitão da guarda, olha, vai lá e não toca no profeta Jeremias, porque nós só estamos vencendo, porque Deus está entregando eles na nossa mão. Se Deus não entrega, a Babilônia não vence. Então o rei Belsazar sabia de tudo isso, mas ele não deu valor. Meu irmão, quando a gente não aprende através da instrução, através do ensino, através do erro do outro, fatalmente a gente vai aprender os nossos próprios erros. Eu ensino o meu filho desde pequeno. Existem 3 formas de aprender nessa vida. A primeira, através da orientação da instrução, que é a melhor. A segunda, se você não recebeu instrução sobre aquilo, você ainda pode olhar o erro na vida dos outros e não agir dessa forma. Mas quem não aprende pela instrução e não aprende pelo erro do outro, vai pagar o preço de aprender com o próprio erro. E naquela noite, Belsazar pagou o preço com a sua própria vida. Perdeu não apenas o reino, ele foi morto naquela mesma noite por não estar apercebido do que estava acontecendo, por ter mandado, não dado honra ao Deus do céu e mandado ali os seus sacerdotes, os seus homens tocar naquilo que era santo de Israel. Olha o que esse texto ensina para a gente, irmãos. Não misturem coisa santa com coisa contaminada, com coisa iníqua. Não pegue o puro e misture com o impuro. Aquilo era uma festa pagã, era um povo perdido, era um povo adorando a vários deuses, vivendo de orgias. E eles pegaram o que era santo do povo de Deus e trouxeram para dentro daquela festa. E aí eu chamo a tua atenção, a você que já entregou sua vida a Cristo, você que já é membro da família de Jesus nessa terra, você é santo. A tua vida é santa, o teu corpo é santo. Não misture o teu corpo santo com lugares que não são santos. Não misture os teus olhos puros com coisas impuras. Não misture os seus ouvidos santos, ouvindo o que é promíscuo, o que não é digno de você ser ouvido. Porque isso não agrada a Deus. Deus não aceita a mistura do que é santo com o que é impuro. Guarda a tua vida, separa a tua vida. E ele não aprendeu. Ele não aprendeu a lição e pagou o próprio preço. Agora, eu quero tirar o foco do rei Belsazar, tira o foco dele, vamos olhar agora para o povo que estava preso dentro da Babilônia. Vamos olhar agora o povo de Deus que estava lá. O que esse povo fazia? Esse povo estava há 70 anos, sofrendo, chorando e clamando a Deus. Irmãos, o clamor é algo poderoso. A oração é algo poderosa, é algo poderoso. A oração, como o apóstolo nos ensina, ela pode muito em seus efeitos. E a gente parece que perdeu essa coisa de orar, essa coisa que antigamente pessoas iam para monte, orava, culto de oração, reunia um monte de gente, orava horas, virava noite, vigília a noite toda. A gente não vê isso mais. É uma luta marcar um culto de oração e ter uma presença razoável de irmãos, porque parece que a gente está ao contrário do profeta Daniel. Em vez da gente estar ficando mais velho e que se mantém na mesma posição, parece que a gente está se afastando, está esfriando a fé, estamos deixando de crer nas coisas básicas da palavra, como a oração, o jejum. Aleluias, aleluias. Olhando para aquele povo, irmãos, eu vejo aqui uma palavra que eu vou liberar sobre a tua vida nessa noite, se você crer. O povo estava clamando, sofrendo, mas clamando, sendo humilhado, mas clamando, preso, mas clamando. Eles não estão vendo nada, mas do lado de fora dos muros da Babilônia tem um exército se levantando para libertá-los. Enquanto eles estão aqui sofrendo, mas estão clamando a Deus, estão buscando a presença do Senhor, do lado de fora dos limites de Babilônia, Deus está levantando um homem, um exército poderoso, que vai ser o libertador do seu povo. Então, não importa o que está acontecendo com a tua vida, você está sofrendo? Clama. Está na prisão? Clama. Está dando tudo errado? Clama. Parece que Deus te abandonou? Clama. Continua clamando, porque Deus age fora do nosso alcance visual. Fora do nosso alcance visual. Esse livro não é livro para incrédulo. Isso aqui é livro para quem crê, é para quem tem fé. E se você crê, eu declaro sobre a tua vida nessa noite, Deus está preparando um exército para batalhar em teu favor. Se você tomar posse nessa noite dessa palavra, eu vou repetir, você não está vendo, Deus está preparando um exército para lutar em teu favor. Toma posse dessa palavra, porque foi a palavra que Deus me deu preparando essa palavra. Eu não sei qual é o milagre da tua vida. Irmão, o que é milagre? Milagre é tudo aquilo que eu não tenho capacidade de fazer sozinho.
É tudo aquilo que a minha sabedoria, a minha força não é capaz de resolver, que eu dependo de uma intervenção de Deus na minha vida. Isso é milagre. E Deus, nessa noite, está liberando milagre sobre a tua vida. Eu não sei para quem é essa palavra, mas eu sei que circunstâncias vão mudar a partir de hoje. Em breve, vai chegar diante dos teus olhos o que Deus está liberando nessa noite para a tua vida. Em nome de Jesus. Quando o rei morre, Dario assume a Babilônia. Dario, né, há uma discordância teológica de quem é esse Dario. Uns dizem que é o filho do rei Ciro, outros falam que não é, é um governante que Ciro colocou para reinar na Babilônia. Mas a questão para a gente aqui nessa noite é, quando ele assume a Babilônia agora, matou o rei Belsazar, a Babilônia agora pertence a Medo-Persa. Esse rei agora divide a Babilônia, o território, em 120 províncias e coloca 120 homens, um em cada lugar desse, para poder governar a Babilônia. E acima desses 120, coloca 3 homens. Desses 3, um deles é o profeta Daniel. Quem era Daniel até essa noite? Era um homem velho, esquecido no reino. Um homem que não era honrado, ninguém sabia quem era. Não estava ali na festa dos 1000 mais importantes da Babilônia. Mas agora vem outro rei, domina o lugar, e Daniel é um dos 3 príncipes que governa toda a Babilônia. E diz o texto, no capítulo 6, que o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então Daniel era um dos 3, e o rei já pensava, vou botar ele sobre os outros 2. Ele vai ser abaixo de mim quem vai mandar na Babilônia inteira. Irmãos, o que essa palavra traz para a gente nessa noite? Se pessoas, onde você está, perto de você, não tem te dado honra, fica tranquilo. Deus vai trazer gente de longe para te honrar. Se onde você está, onde você trabalha, recebe essa palavra, onde você trabalha, se você não tem sido honrado, Deus vai trazer pessoas de longe para te honrar. Se é um departamento, Deus vai te mudar desse departamento para outro para você ser honrado, mas você não vai ficar sem honra. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não vai ficar sem honra. Se for preciso, se a tua empresa não está te honrando, nessa noite Deus está liberando uma palavra, Ele vai te tirar de lá, vai abrir uma porta maior, onde você vai ser honrado, por você ser um homem ou uma mulher de Deus. Toma posse em nome de Jesus. Não se preocupe com quem não te honra de perto. Deus não vai deixar você ficar sem honra. Aleluias. Aleluias. Vamos para as lições dessa palavra. Primeira lição. Todo sofrimento tem um tempo para acabar. Creia nessa palavra. Todo sofrimento, seja qual for, não importa o momento que a gente está passando, o quão ruim seja, ele tem um tempo para acabar. No caso dos judeus, 70 anos. Eles não sabiam, talvez eles pensassem que ia morrer toda aquela geração ainda na Babilônia, mas o livramento deles estava chegando naquela mesma noite. Na mesma noite daquela festa, onde eles foram humilhados, onde eles tiveram que limpar, que arrumar a festa para o ímpio se alegrar, naquela mesma noite estava chegando o libertador deles lá, e eles não sabiam. Teu sofrimento tem um tempo para acabar. Quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite, porque hoje Ele está colocando um ponto final. Quem sabe essa semana, aquele problema que tem te atormentado, vai ser resolvido pelo poder do Senhor na tua vida. Segunda lição que a gente aprende: nunca deixe de clamar. Nunca deixe de clamar. Quando o povo estava lá no Egito, Deus aparece para Moisés naquela sarça, você conhece a história, ele fala: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu vou te enviar lá para libertar. O clamor do povo dentro do Egito fez Deus levantar Moisés para livrar. Na época dos midianitas, Deus levanta Gideão. Na época dos filisteus, Deus levanta Sansão. Na época da Babilônia, Deus levanta Ciro. Deus sempre vai levantar um libertador para libertar, para ajudar, para salvar, para abençoar aqueles que são fiéis a Deus, irmãos. Aqueles que clamam, aqueles que oram. Então, nessa noite eu te convido, como o pastor Léo te convidou semana passada, volte ao início. Se você não é como você foi um dia, volta ao início. Volta a orar como você orava, volta a se separar como você separava, volta a crer como você cria. Porque Deus tem bênçãos para a tua vida, mas Ele não opera no meio de pecado, no meio de frieza. A próxima lição é essa: Deus opera em meio ao clamor, mas não opera em meio ao pecado. Deus não opera em meio à frieza espiritual. A gente vê lá no livro do Apocalipse, quando ele fala, né, de uma igreja que era morna.
Essa igreja não é quente, essa igreja não é fria, essa igreja é morna. Eu vou vomitar essa igreja da minha boca, uma palavra forte que Deus dá no livro do Apocalipse. Deus não suporta gente cima e embaixo. Um dia eu estou cheio de fé, um dia eu estou fraco, um dia eu creio em Deus, um dia eu prego, no outro dia eu estou em pecado. Um dia Deus é tudo na minha vida, outro dia, por que Deus está permitindo isso? Deus não está vendo? Um dia é um adorador, no outro dia é um murmurador. Deus não tolera isso, irmãos, Ele não opera nesse meio. Mas o Senhor tem te convidado nessa igreja, culto após culto, mensagem após mensagem, a voltar ao início, a voltar às origens, onde você era um homem de Deus, uma mulher de Deus que orava, que pregava, que acreditava naquilo que você via na palavra. Quando você ouvia uma palavra num púlpito como esse, você ia para casa e transformava a tua vida por causa de uma palavra recebida. Irmãos, quantas palavras eu recebi, eu mudei a minha vida. Eu nunca mais na vida tomei um copo de vinho por causa de uma palavra que o pastor falou no púlpito. De vez em quando ele lembra essa palavra e todas as vezes eu lembro da primeira vez que eu ouvi. Ele falou, você toma um copinho de vinho, não tem nada demais, mas você não tem controle disso na vida do teu filho. Pelo meu filho, que hoje está ali com 14 anos, eu nunca mais botei um gole de vinho na boca. Meu Deus, a gente precisa voltar a ter essa essência, a palavra tem que falar com a gente. Eu não posso ouvir uma palavra e continuar vivendo do mesmo jeito. Eu não posso entrar num lugar desse em pecado, Deus revelar o pecado através de alguém e eu sair daqui e continuar pecando. Temos que voltar à origem, irmãos, e Deus está aqui nessa noite clamando por nós nessa noite. Filho, eu quero vocês de volta. O rei Belsazar não sabia, era o último dia da vida dele, ele estava desapercebido do que estava acontecendo, ele estava distraído no mundo. E Deus nessa noite nos chama para não estarmos distraídos. Jesus está voltando, a gente tem que estar vigilante. As profecias estão se cumprindo, olha ao seu redor, pesquisa na internet, se você não tem conhecimento disso, as profecias estão se cumprindo, as coisas estão acontecendo na política mundial, na economia mundial, está tudo seguindo passo a passo que está na palavra, e nós estamos distraídos, e a gente está olhando para as coisas do mundo e esquecendo das coisas espirituais, aleluias, aleluias. Terceira lição, quarta lição, Deus tem domínio sobre o reino dos homens, versículo 21 que a gente leu. Finalzinho do versículo, Deus o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constitui sobre eles. Deus tem o domínio sobre todos os reinos da terra, Deus tem o controle. Meu irmão, o que significa isso, Deus dominar os reinos? Significa que Ele tem poder para entregar um reino na tua mão. Deus pode entregar um reino na sua mão. Irmão, não estou entendendo, você é rei. Você vai ser rei de um reino que Deus te der. Para algumas pessoas que estão aqui, alguns jovens que estão aí pensando em casar, o reino que Deus tem para você é uma família. Talvez você, minha irmã solteira, meu irmão solteiro, que tenha orado pedindo a Deus para trazer alguém na tua vida, talvez Deus está preparando um reino para você, uma família abençoada, onde você vai reinar, você vai ser rei, você vai ser rainha. Talvez o reino que Deus tem para você é um ministério que você tanto quer exercer, que você tanto espera, uma oportunidade na tua vida para você fazer a obra, exercer um ministério. Deus tem um reino, Ele pode entregar na tua mão. Talvez o reino para alguns aqui seja na área financeira, seja na área profissional. Deus vai entregar um reino na tua mão, Deus quer ver você prosperar, Deus vai te usar profissionalmente. Mas você precisa crer, receber essa palavra, você precisa voltar, como eu disse, àquelas origens, quando a gente cria, Deus falava uma palavra, aquilo virava uma lei, uma regra na minha vida. E nessa noite Deus nos convida de novo, vamos voltar, irmãos, vamos voltar à base, vamos voltar às origens, irmãos. A receita não mudou, a receita é a mesma, a receita é obediência, é oração, a receita não muda, é jejum. Tem um monte de gente na internet, a gente vai ver uma pregação, depois vê uma segunda, contradiz o que o primeiro diz, depois vê a terceira, contradiz o que os dois diz, e a gente fica nesse meio de pregação em pregação e esquece da base da salvação, da base que é a obediência. E nessa noite Deus me trouxe aqui como um profeta na sua vida, como o profeta Jeremias que eu preguei no último domingo. Eu estou aqui clamando, irmãos, consertem-se, voltem ao primeiro amor, não vivam em pecado. Conserta a tua vida. Se Deus está falando algo com você nessa noite, é uma lei, é uma regra para a tua vida. Por quê? Porque Deus quer te abençoar. Deus tem o melhor para você. Última lição. O pecado, o diabo, sempre vão querer te levar para prisões e cativeiros. O pecado e o diabo sempre vão querer te levar para prisões e cativeiros. Aquele povo estava sendo humilhado, cativo. No Egito, o povo estava sendo humilhado, cativo.
E em tantas outras épocas, por causa de juízo de Deus, por causa de pecado, eles estavam sendo presos, humilhados, acorrentados. O pecado é como correntes em cima da gente que a gente tem que arrastar, correntes pesadas que a gente tem que arrastar. E o diabo faz isso, ele prepara essas ciladas para a gente. O pecado sempre vai nos colocar em cativeiro, em prisão. Mas eu tenho uma palavra para você, libertadora, nessa noite. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Aleluias. A mão de Jesus é maior, irmãos. A mão do nosso Deus é maior. O inimigo pode armar o que quiser, pode armar a cilada que for, ele só me coloca em cativeiro se eu entrar em pecado, se eu me afastar da palavra do Senhor. Enquanto a minha vida estiver aqui, como o profeta Daniel, 80 anos, mas 80 anos na presença de Deus, foi honrado. Até quando os de perto não honraram, Deus trouxe um outro para honrar ele no final da sua vida, dos seus anos. Aleluias. E essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite. Não importa o que você tem passado, talvez alguém aqui nessa noite esteja em cativeiro, cativeiro espiritual, prisão espiritual, não consigo mais orar, não consigo ler a Bíblia, não consigo ter prazer nas coisas espirituais, preciso melhorar e não consigo, estou travado. Quem sabe tem corrente sobre a tua vida nessa noite, e a palavra que eu tenho para você é: a mão do Senhor está aqui e ela é mais poderosa do que o cativeiro do inimigo. Eu não sei, eu liberei palavras para você nessa noite. Eu não sei se Deus está levantando um exército de homens para te ajudar, ou um exército de anjos para batalhar no mundo espiritual por você. Mas eu acredito que a partir de hoje a tua vida vai mudar. Eu acredito que as circunstâncias impossíveis da tua vida vão começar a ser possíveis agora, a partir desse culto. Essa semana vocês vão ver a mudança. Eu creio nessa palavra e eu repito o que eu disse. Isso não é um livro para incrédulo, isso é um livro para quem crê. E aqueles que creem alcançam as promessas que estão aqui. Amém. Queria te convidar a ficar de pé para a gente estar orando. Queria te convidar a fechar seus olhos nesse momento, colocar a mão no teu coração. Eu vou estar aqui orando, apresentando a tua vida ao Senhor. E você, cada um de vocês, vai estar apresentando a sua própria vida a Deus nesse momento. Esse é o seu momento, meu irmão. Seja grato a Deus por tudo que Deus falou com você. Eu não sei, eu apenas transmiti tudo que Deus me deu. Eu não sei qual foi a parte que o Espírito Santo foi aí e tocou. Ora, isso aqui é para você. Essa aqui eu preparei só para você. Mas eu tenho certeza, porque Deus falou comigo, que ia mudar circunstâncias nessa noite. Eu tenho certeza que essa palavra vai produzir efeitos na vida de pessoas aqui nessa noite. Então, agradeça ao Senhor por essa palavra, meu irmão. Se tem algo a se consertar com Deus nesse momento, esse é o seu momento. Esse é o momento de você orar, pedir perdão. Esse é o momento de você se comprometer com aquilo que Deus falou com você nessa noite. Quem sabe o Senhor trouxe à tua mente alguma lembrança, alguma atitude que você tem feito, algo que você tem praticado, e você entendeu que você tem que parar. Esse é o momento. Esse é o momento de você decidir pelo poder da palavra de Deus. Aleluias. Vai orando, vai falando com Deus aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua palavra, meu Deus, foi entregue, Senhor. Daqui para frente, meu Pai, é só o teu Santo Espírito para nos auxiliar, Senhor. Meu Deus, em alguns instantes esse culto está acabando, Senhor. Estaremos nos retirando, voltando para nossas casas, Pai. Oh, meu Deus, mas a oração que eu faço a Ti agora é que essa palavra, Pai, que foi liberada sobre nossas vidas nessa noite, meu Deus, que elas produzam um efeito, ó Deus, que promovam, ó Pai, um tremor no mundo espiritual, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós tomamos posse agora do milagre, meu Pai, que o Senhor liberou sobre nós nessa noite. Meu Deus, eu declaro agora que nós cremos na Tua palavra, nós cremos, ó Deus, no Teu poder, nós cremos que a Tua mão é maior, é mais alta do que a mão do inimigo, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por nos despertar nessa noite. Senhor, se tinha alguém distraído nessa noite, o Senhor chamou a atenção de volta, o Senhor disse: filho, acorda, meu filho, não fique distraído. Obrigado, meu Deus, pela exortação, obrigado, meu Deus, pela promessa, obrigado, meu Pai, porque temos um Deus que podemos contar, um Deus que está perto da gente. Obrigado, Senhor. Meu Deus, eu te peço agora por cada coração, meu Deus, que está, Deus, quebrantado diante do Senhor. Meu Deus, eu te peço por cada vida, meu Pai, que está aqui, por cada família que está aqui representada, Pai. Oh, meu Deus, quantos da minha própria família não estão na Tua presença, meu Deus, eu apresento eles a Ti agora, Pai. Apresento, Deus, os familiares de cada um, Senhor, que está aqui.
Cada um sabe, ó Pai, quem na sua casa precisa ser alcançado, quem sabe um pai, uma mãe, um irmão, um filho, meu Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós vimos nessa noite que a Tua mão é poderosa, meu Pai, e que tem coisas que só o Senhor pode resolver. Por isso eu te peço, meu Pai, entra com providência, meu Deus. Entra com providência em nossa vida. Meu Deus, ouve cada clamor que está sendo feito agora, Pai. Entra lá nessa causa, meu Pai, impossível, nessa causa difícil, meu Deus. Vai lá, meu Pai, ó Deus, nós ouvimos a Tua palavra, nós estamos crendo, meu Deus, em tudo aquilo que ouvimos, estamos crendo que o Senhor é poderoso, meu Deus, para Deus entregar reinos na mão daqueles que o Senhor quer. Então nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, comece agora, meu Deus, a esparramar, meu Deus, reinos neste lugar, meu Pai. Meu Deus, eu não sei qual é o reino que cada um deseja, que cada um precisa, meu Pai, mas eu te peço agora, comece, meu Deus, a entregar reinos nesse lugar, Pai, porque foi a palavra que o Senhor deu para essa noite. Então, meu Deus, libera, meu Pai, libera ministérios nessa noite, libera relacionamentos, casamentos, famílias, libera empregos, meu Pai, libera rendas, ó Deus, oportunidades, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, a Tua igreja está clamando, meu Pai. Estamos aqui, ó Deus, como a igreja primitiva, Deus, a igreja lá de Atos, ó Deus, que unanimemente se reuniam para orar, Senhor, e clamar. É o que nós estamos fazendo agora como igreja. Estamos clamando ao único que pode resolver os nossos problemas mais terríveis, Senhor. Aleluias. Ó Deus, a Tua igreja está aqui, Pai. Deus, nós já ofertamos, ó Pai. Meu Deus, nós já adoramos, Senhor. Meu Deus, nós já oramos, ó Pai. Agora é o tempo da colheita que o Senhor disse que faria, meu Deus. Então, nesse momento, meu Pai, começa a entregar, ó Pai, os milagres que cada um aqui precisa, Senhor. Começa a entregar a cura, meu Pai. Meu Deus, eu quero pôr aqui a vida do irmão Paulinho e da irmã Eliana diante do Senhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos pela vida deles. Entra lá na casa deles agora, meu Pai, e põe a Tua poderosa mão lá, meu Deus. Mostra que o Senhor tem domínio sobre o reino da saúde e joga por terra a enfermidade, meu Deus. Aleluias, aleluias, meu Deus. Visita, meu Pai, nossas famílias, Senhor. Oh, meu Pai, eu clamo agora pela vida daqueles que já passaram por essa igreja, meu Pai, mas que não seguiram o exemplo de Daniel, Pai, antes, conforme o tempo passou, andaram para longe dos Teus caminhos, Pai. Nós clamamos por eles agora, traz de volta, Senhor. Traz de volta, Pai, eles pertencem a Ti, meu Deus. Eles são Teus, Senhor, alcança-os, meu Pai. Oh, meu Deus, levanta, meu Deus, um exército, como foi profetizado nessa noite. Levanta um exército para batalhar a favor deles, ó Pai, e traga-os de volta, meu Deus. Joga por terra, meu Deus, toda obra do mal contra a vida deles, Senhor. Teu é o poder, Teu é o reino, Teu é a glória. Tua é a última palavra da nossa vida, meu Pai. Oh Deus, por isso nós clamamos a Ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por essa igreja, meu Pai, que Te ama. Essa igreja que ama a Tua palavra, Senhor. Obrigado pelos pastores que nós temos, ó Pai. Ó Deus, que vivem em obediência, meu Pai, que são os nossos Daniéis, ó Deus, desse tempo. Que quanto mais o tempo passa, meu Deus, mais firmes estão na Tua palavra. Mais cuidado tem conosco, com o rebanho, meu Pai. Muito obrigado pela vida deles. Abençoa, meu Deus, nossa pastora, Senhor, que está em casa nessa noite. Abençoa o pastor Nilo, ó Deus, que está em outro lugar neste momento ministrando. Abençoa o pastor Léo, ó Pai. Nosso pastor José Carlos, Senhor. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. São esses que o Senhor tem levantado aqui nesse púlpito para entregar Tua palavra. Meu Deus, eu quero liberar a última palavra nessa noite, meu Pai. Eu quero, ó Deus, na verdade, é um pedido, é uma oração minha, meu Pai, particular, nesse momento, meu Pai. Deus, meu último pedido nessa noite é que o Senhor levante aqui, Deus, no meio desses que estão aqui, Pai, uma nova geração de pregadores, ó Pai. Uma nova geração de ministros do Senhor, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu creio que essa igreja vai crescer, ó Pai, e nós vamos ter muitos cultos, ó Pai, durante a semana e até no mesmo dia, meu Pai, para Deus comportarmos todos que o Senhor vai trazer. Nós cremos nessa palavra, Pai. O tempo passou desde que recebemos a primeira vez essa promessa, mas nós continuamos crendo, como Daniel, até hoje, continuamos crendo, meu Pai, como homens e mulheres de fé que o Senhor levantou neste lugar, Pai. Então eu te peço, meu Deus, neste momento, esses jovens que estão me ouvindo, Pai, adolescentes que estão me ouvindo, são a maior esperança nossa, essa geração que desde nova, ó Pai, estão aprendendo a Tua palavra, estão aprendendo, meu Deus, que viver nos Teus caminhos é a melhor decisão, Pai.
Meu Deus, então, nesse momento, levanta, Pai. Levanta, Deus, esses adolescentes, esses jovens que estão aqui. Dá coragem a eles, meu Pai. Dá força a eles para ler a Tua palavra. Desejo de querer conhecer este livro, Pai. Dá uma vida digna, meu Deus. Limpa a eles, meu Pai. Ajuda eles a andar no caminho estreito e apertado, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por ser um Deus presente, por ser um Deus de perto em nossa vida, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, eu te glorifico, Pai. E te glorifico pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Obrigado pelo banquete, ó Pai, que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado, meu Pai, saímos daqui alimentados, meu Deus. Estamos saciados, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a sua semana seja uma semana de bênção, de paz. Que você viva tudo aquilo que você recebeu aqui nessa noite. Deus vai entrar com providência, creia, em nome de Jesus. Vai encerrar? Aleluia. Vamos estender nossas mãos para frente, está encerrando. Vamos declarar todo mundo junto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, sejam conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.